Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem sentar por um momento. Aleluia. Estou tremendo aqui, sentindo a presença do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para mim é um motivo de muita, mas muita alegria estar aqui com os irmãos, amém? Para trazer a palavra do Senhor. Confesso que quando o presbítero Wilson me fez o convite, você dá aquela tremedeira, né, pastor? Porque quando você prega na sua igreja, prega tranquilo, já que conhece todo mundo e tal. Mas quando você vai pregar fora, mas o chamado do cristão, ele é assim, né? O que o Senhor manda fazer, é isso que eu peço ao Senhor, então eu não posso negar aquilo que eu peço ao Senhor. É como se Deus não fosse suficiente para mim quando eu nego aquilo que eu peço. Amém? Então eu estou aqui, dá tremedeira realmente, mas estou muito, muito feliz de estar aqui revendo os irmãos. O pastor falou ali comigo, amém? Eu acho que aquilo que ele falou para mim, eu quero que o Senhor dê em dobro para ele. Amém? Ele falou abençoado, abençoado em dobro. Amém? Pastor, aleluia, recebe em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém? Um amigo querido, irmão Wilson, amigo querido, dispensa comentários, amém? E a sua esposa querida também, a irmã Keilene. Keilene, aleluia, glória a Deus. A mensagem não é tão difícil, mas decorar o nome da irmã foi a semana inteira. Então eu já sou mais que vitorioso em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, eu também trago um abraço do pastor Cláudio, pastor Fernando, lá de Tulamor. E esse projeto aí é denso, hein? Já pensou? Estudar com os pastores aqui. Os ouros dizem que as pepitas mais preciosas são aquelas que você tem que cavar mais. Tem muita pepita preciosa aí escondida aqui nessa Irlanda que nós não sabemos. Amém? E com certeza esse projeto que o Senhor colocou no seu coração, isso vai produzir muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos então a se colocarem de pé. Amém? Em reverência à palavra do Senhor. E abrissem as nossas Bíblias em Provérbios de Salomão. Amém? Glórias a Deus. No capítulo de número 6. Dos versículos de número 16 ao versículo de número 19. Provérbios de Salomão, capítulo 6, a partir do versículo de número 16. Glória a Deus. Amém? Você vai encontrar? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são elas? Olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Amém? Somente até aí, os irmãos poderiam sentar. Irmãos, na verdade, eu até estava conversando, eu cheguei um pouco mais cedo, eu estava conversando com o irmão Wilson, lá na casa dele um pouco, que eu comecei a preparar uma outra mensagem, e essa mensagem eu preguei um certo tempo lá na minha igreja, num culto de campanha. E praticamente terminando a mensagem, o Senhor me pediu para abandonar aquela mensagem e pregar essa mensagem que eu já tinha pregado. Aí a gente às vezes quer contestar, mas por que, Senhor? Eu estou me esforçando para pregar essa outra mensagem, mas o Senhor te traz, porque não é a minha vontade, sim a vontade do Senhor. Amém? E o profeta Isaías, ele escreve no capítulo 55, no versículo número 11, que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então se o Senhor me escalou para pregar essa mensagem novamente, eu creio que Ele tem algo para falar com você nesta noite. Amém? Então eu preciso muito da sua atenção. Amém? Em primeiro lugar que eu queria tratar com os irmãos aqui, eu quero fazer algumas considerações. O texto normalmente vai falar mais do que a minha argumentação, mas eu queria fazer algumas considerações antes de nós entrarmos nos textos. Amém? Em primeiro lugar, Deus
ele trabalha com leis e princípios. Exemplo, salvação. Um princípio de Deus. A salvação, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é para quem obedece a Deus. E obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Diz Hebreus 5,9 que, sendo ele que é em Cristo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Isto é, a nossa salvação, ela passa pela obediência a Deus. Se você está buscando a salvação da sua alma, da sua casa, você tem, como foi mencionado aqui antes, você tem que ensinar a sua família os caminhos que eles devem andar. Quais os caminhos que eles devem andar? Os caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é andar na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? É um princípio de Deus a salvação. E a salvação, ela passa pela obediência. E se nós voltarmos lá no comecinho, na queda de Adão e Eva, quando o pecado foi infiltrado na humanidade, nós vamos entender isso. Que a obediência já parte desse princípio. Que Deus disse para Adão e Eva: do fruto da árvore da ciência do bem e do mal você não vai comer. Pode comer da outra árvore, mas dessa não. Ou seja, Deus estava dizendo: eu estou dando uma ordem, vocês têm que me obedecer. O que a serpente fez? Eva contou a história e a serpente diz: Deus disse que se você comer do fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer? Ele disse isso para vocês? É mentira. Porque se você comer, vocês serão igual a ele. Isso que nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, já no começo dessa introdução aqui, meus irmãos. É que o diabo, ele quer tirar a palavra de nós. É que o diabo quer tirar a palavra da nossa família. Deus, o verbo vivo, falou com eles: não coma dessa árvore. Estava estabelecendo o princípio da obediência. O princípio da obediência da palavra passa em conluio com a nossa salvação. Se nós queremos ter a salvação no Senhor, nós temos que aprender a sermos obedientes à palavra do Senhor. Amém? O diabo quer tirar a palavra de nós, pastor. Nós vivemos num mundo depravado, num mundo cruel hoje, no qual nós cristãos, se nós não mantermos a palavra do Senhor nas nossas famílias, a tendência, porque o diabo, ele quer destruir a família. E quando ele destrói a família, ele destrói a sociedade totalmente. E como nós mantemos viva essa chama? Ensinando os nossos filhos o caminho certo, que é a palavra do Senhor. Obediência à palavra do Senhor. Tem um texto clássico em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, que diz o seguinte: tem o Senhor mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedeça a sua palavra? Pois melhor é obedecer do que sacrificar. Ou seja, a nossa obediência, irmão, a palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa salvação. Isso é um princípio de Deus. Um outro princípio de Deus é que Deus, ele capacitou o homem de volição, ou seja, poder de escolher fazer o bem ou o mal, livre arbítrio. Deus capacitou o homem de livre arbítrio. Isto é, você tem a escolha de fazer o bem ou fazer o mal. Por que Deus nos dá essa escolha? Porque se dependesse de Deus, pastor Fernando, Deus, com relação ao céu ou inferno, ele só poderia levar o homem para o céu. Por quê? Porque a essência do seu caráter é o amor. E eu te provo na Bíblia. O que diz 1 João 4,8? Aquele que não ama, não ama a Deus, porque Deus é amor. Então, quando a Bíblia está declarando que Deus é amor, está declarando que a essência do caráter de Deus é amor. A essência do seu caráter é amor. Mas no mesmo versículo ele diz o seguinte: aquele que não ama, o homem que não ama a Deus. A Bíblia diz então que nós temos o poder de amar. Para nós termos uma comunhão com Deus, nós temos que amar. Mas a Bíblia não diz que nós somos amor. Mas a Bíblia diz que Deus
é amor. Significa que a essência do seu caráter é amor. E por causa da essência do seu caráter é amor, Deus só poderia nos levar para o céu. Mas por que Ele não decide por nós? Porque Ele nos deu a capacidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. E eu te provo na Bíblia também por que Deus dá essa escolha para nós. Por que Deus nos dá essa escolha? 1 Timóteo 2,4 diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus, pastor Fernando, é que nós nos salvamos, que nós nos salvemos, que nós vamos para o céu. Esse é o desejo de Deus. Mas Ele não pode decidir por nós, meus irmãos, porque depende da nossa escolha. E para concluir esse raciocínio do livre-arbítrio, Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará conta para Deus. Cada um de nós dará conta de si para Deus. Por que uma criança, olha para uma criança dessa, olha uma bênção de Deus, uma inocência. Jesus diz que dos céus, o reino dos céus só é dos pequeninos, né? Por quê? Porque é uma criança pura, uma criança inocente. Então, o desejo dela, assim, o desejo mais latente, o poder de decisão ainda não está formado na criança. Por isso que uma criança não é condenada. Então, quando Paulo diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus, Paulo está dizendo que nós que temos raciocínio, que sabemos como tomar decisões, e só pode tomar decisão quem é responsável. Por isso que uma criança não é condenada. Então, só concluindo aí esses dois princípios de Deus, salvação e livre-arbítrio é um princípio de Deus que nós temos que ter na nossa vida. Agora, o interessante é que muitas pessoas, inclusive cristãos, acham que porque a essência do caráter de Deus é amor, eles acham que podem fazer tudo aquilo que querem, no sentido de cometer pecados. Que porque Deus é amor, Ele vai me perdoar, então eu vou continuar pecando. Nós temos que entender que a essência do caráter de Deus, mas Deus possui várias facetas do seu caráter, isto é, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é longanimidade. Amém? Então, quando nós consideramos somente o amor, nós tendemos a fazer, infelizmente, coisas erradas, pensando que não vai acontecer nada conosco, porque o nosso Deus é somente amor. O Salmo 89, irmãos, versículo 14, diz que justiça e verdade são a base do seu trono. O mesmo Deus que me ama é o mesmo Deus que vai me julgar. Isso é, enquanto nós estamos vivos, o Senhor Jesus intercede diante do Pai por nós. Ele é o nosso advogado. Mas quando a trombeta soar, Ele será o Senhor do juízo. Por quê? Porque Ele me odeia? Porque Ele tem raiva de mim? Não. Porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que te ama. E porque Ele te ama, Ele quer que você viva em juízo. Porque Ele te ama, Ele quer que você tenha comunhão plena com Ele. E porque Ele quer que você tenha comunhão plena com Ele, Ele então vai estabelecer aqui as coisas que aborrecem Ele. Por isso que eu penso, pastor, que Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu Salomão, um homem mais sábio, para revelar aquilo que aborrece a Deus. Aquilo que aborrece a Deus. Então o que nós podemos aprender aqui no início dessa introdução minha? Que Deus é um Deus que trabalha com leis e princípios. Que Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Que Deus possui várias facetas do seu caráter. Então, com tudo isso junto, eu entendo que o meu Deus é um Deus de amor, de justiça, de caráter. Então Ele possui sentimentos, Ele possui vontades e Ele possui diferenças daquilo que nós buscamos e esperamos. E aqui, o que Deus espera de nós? Que nós não façamos aquilo que não agrada a Ele. E é isso que nós vamos ver aqui nesta noite. É por isso que Deus às vezes me pediu para pregar essa mensagem aqui essa noite. Talvez por isso o Espírito Santo
falou no meu coração para pregar essa mensagem essa noite. Porque essa é uma mensagem, pastor, por mais dura que ela seja, que ela toque na ferida, mas ela é uma mensagem que traz comunhão para a igreja, que traz transformação para a igreja. A pastora mencionou aqui que você vai receber o seu milagre nesta noite. Talvez o seu milagre seja a sua vida no altar. Porque em qualquer momento, irmão, a trombeta vai soar. Glória a Deus. E às vezes nós achamos que apenas estar na igreja, dizermos glória a Deus, vestirmos as nossas roupas, é o suficiente para agradar a Deus. Será que realmente nós estamos fazendo o que agrada a Deus? É por isso que Salomão vai dizer aqui, através da revelação divina, o que aborrece a Deus e o que nós podemos fazer para mudar essa história. Amém? E é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Amém? Os irmãos estão preparados? Amém. Eu quero ver se eu falar amém, está no fim da mensagem. Glória a Deus. Então vamos lá, então, acompanhando comigo aqui. Em primeiro lugar, olhos altivos, misericórdia, ou soberba. É aquela pessoa que se acha única, é aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém, é aquela pessoa que acha que é melhor do que todos em tudo aquilo que ele faz, e tudo que os outros fazem nunca será melhor daquilo que ele faz. E é aquela pessoa que não se sente feliz em ver o outro fazer melhor do que ela. Porque a soberba está acima de tudo aquilo que ela busca. E porque a soberba está acima daquilo tudo que ela busca, ela tende a ser uma pessoa difícil de lidar, tende a ser uma pessoa que vive mais isolada, tende a ser uma pessoa que não tem amigos. Por quê? Porque esse sentimento permeia a sua vida, e por causa desse sentimento ela não consegue expressar as suas emoções no intuito de fazer amizades, no intuito de estar bem com os irmãos, no intuito de estar bem com os amigos. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Olha o que está dizendo o provérbio. A soberba precede a ruína. Ou seja, quem pratica a soberba já está indicando que um dia vai cair. Já está indicando que um dia vai cair. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos e irmãs. Quem pratica a soberba está tocando na glória de Deus. Por que Davi era um adorador por excelência? Porque Davi não tocava na glória de Deus. Tua é, Senhor, a glória, o poder, a majestade, a misericórdia. Davi disse isso. 1 Crônicas, capítulo 29. Você vai ver Davi expressando o seu carinho para com Deus, dando a glória totalmente a Deus. Porque existe aqueles irmãos, infelizmente, no nosso meio, que acham que sem Ele não podemos fazer nada. Que acha que sem Ele não tem louvor, que acha que sem Ele não tem pregação, que acha que sem Ele não há caridade. Por quê? Porque ele é soberbo, ele está tocando na glória de Deus. A irmã ali, ela louvou aqui, é um hino maravilhoso, é uma voz maravilhosa, isso é dádiva de Deus. Então toda honra, toda glória seja a Ele, porque é Ele que me dá essa voz. Agora, quando eu uso essa voz para menosprezar os outros, eu estou agindo com soberba. E a Bíblia diz que aquele que age com soberba, a sua queda, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Então o que nós temos que fazer? Afastar a soberba da nossa vida. Entregarmos na presença do Senhor, orarmos ao Senhor e Senhor, tira de mim a soberba, pois eu quero ser humilde na Tua presença. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, e não a minha vontade. Aleluia. Eu vi um pregador dizer uma vez, que eu achei interessante essa história. Talvez alguns aqui possam até lembrar, quem, igual eu que já tenho 4.0. Quando eu era criança, tinha um pregador americano chamado Jimmy Swaggart. Ele ainda é vivo ainda. Jimmy Swaggart. Ele tinha um ministério colossal, pastor Fernando. O ministério de Jimmy Swaggart era um ministério colossal. Ele ajudava milhares e milhares de pessoas na África. Eles tinham um trabalho de caridade tão grande,
Por quê? Porque Deus estava abençoando ele grandemente. E eu vi esse pregador falando que ele foi pregar na América do Sul, na Argentina, no Monumental de Núñez. E um dos organizadores do evento estava contando, passou para ele a quantidade de pessoas. Ele perguntou: qual a quantidade de pessoas que nós temos? Nós temos mais de 100 mil pessoas e tem pessoas fora do estádio. E quando disse isso, tamanho era a glória de Deus sobre esse homem, ele usou a seguinte frase: Deus precisa de mim. Ele contou isso. A minha queda foi quando eu quis tocar na glória de Deus. Quem diz que Deus precisa de nós? Somos nós que precisamos de Deus. Quando nós dizemos Deus precisa de mim, no sentido sem mim Deus não vai, nós estamos tocando na glória de Deus. E nós estamos agindo com soberba. Então, se por acaso isso acontece na sua vida, por menor que seja, em nome do Senhor Jesus, essa noite vai cair por terra. Amém? Pois toda a honra, toda a glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Número 2, sangue. Língua mentirosa. Irmãos, você sabia que tem gente que conta tanta, mas tanta mentira que você acaba pensando que a mentira é verdade? A pessoa, pastor Fernando, acostumada a contar tanta mentira, mas tanta mentira, que a gente pensa: está falando a verdade, que não é possível. É uma doença. A pessoa não consegue viver sem mentir. Agora, olha o interessante, irmãos. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da mentira. Quem tem essa mesma Bíblia aqui, é João Ferreira Almeida, né? Essa edição aqui. No final tem um auxílio ao pregador sobre todos aqueles aspectos que você quer pregar, sobre tal. Aí eu fui ver sobre língua mentirosa. Aí eu vou explicar por que eu escolhi esse versículo, que está em Provérbios 21, 23, que diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua mentirosa, guarda das angústias a sua alma. Olha o que a Bíblia diz a respeito da mentira, irmãos. O que guarda a sua boca, ou seja, aquele que não mente, está guardando a sua alma da destruição. Você já percebeu que aquela pessoa que mente, eu tenho certeza que, por menor que seja, alguém já mentiu aqui na vida. Alguém já mentiu. Eu já menti. Se alguém falar que eu nunca menti, acabou de mentir. Amém? Mas para a honra e glória do Senhor, hoje nós somos renovados. Amém? Aleluia. Mas olha o que Salomão está dizendo aqui. A língua mentirosa guarda das angústias a sua alma. Porque aquela pessoa que conta mentira, pastor, ela, por contar a mentira, ela tem que continuar contando outra mentira para cobrir a mentira que ela já contou. Você entendeu? Eu conto uma mentira para o irmão Lucas aqui. Aí vem o irmão falou isso e tal. É mentira. Aí eu vou ter que inventar uma outra mentira para me cobrir a mentira que eu menti para ele. E aí eu vou fazendo aquele bolo de neve, e vou mentindo, e eu vou só atraindo aquela maldição para a minha vida. E vou indo cavando mais a minha destruição. Por isso que ele diz que aquele que guarda, aquele que não mente, guarda da sua alma. Guarda a sua alma da destruição. Meu Deus, verdade, sim. Isso é o que a Bíblia diz. E o que Jesus diz em João 8,44? Quando os fariseus, aquela raça seguindo a Jesus, ele diz: vós tem por pai o diabo, porque ele nunca se firmou na verdade, porque tudo que ele fala é da sua própria natureza, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus está dizendo que o pai da mentira é o diabo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando Jesus declara que que o pai da mentira é o diabo, ele está chamando eles de quê? Vocês estão vendo o perigo da mentira, irmãos? Vocês estão vendo o perigo que uma mentira pode colocar na sua vida? A comparação com Satanás. Quem pratica mentira. E vale dizer que não existe mentiria e mentirona diante de Deus. Existe a mentira. Existe a mentira. Irmãos,
Tem um ditado, eu sei que ele está em inglês porque rima, que diz o seguinte: The truth hurts, but the truth heals. Lies works, but lies kills. A tradução literal seria, a verdade machuca, mas a verdade cura. A mentira funciona, mas a mentira mata. E é verdade. Porque aquele que mente, ele vive sem saída, ele não sabe para onde ir. Porque a mentira está sempre te seguindo, não tem como sair. Mas a verdade, quando você fala a verdade, por mais que ela dói, ela traz alívio para a alma. Ela traz alívio para a alma. João 3:21 diz que aquele que vive na verdade, vem para a luz, pois as suas obras são de Deus, ela vem de Deus. Aleluia, irmãos. Vamos falar a verdade, irmãos. Por isso que eu disse que essa é uma mensagem, ela toca na ferida, pastor. Mas ela é uma mensagem que traz comunhão com o cristão para com Deus. Porque as nossas vestes não nos levarão para o céu. A nossa aparência não levarão para o céu. Mas aquilo que nós fazemos, a vontade do Senhor, segundo a tua palavra, é que vai nos levar para o céu. Então, se nós estamos agindo estereotipamente, né, achando que do jeito que nós estamos aqui, mas por dentro estamos podres, achando que nós estamos glorificando a Deus, nós temos que ter muito cuidado. Porque Salomão está dizendo aqui, isso aborrece a Deus. O nosso Deus possui vários caráteres. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para o número 3. O tempo não para. Amém? Glória a Deus. Os que derramam sangue inocente. Aqui, na verdade, ele está dando uma ênfase à violência. Tanto pode ser aquele que mata mesmo, que sangra, que mata, mas ele está dando uma ênfase maior aqui para aquele literalmente chamado covarde. Aquele que faz o mal ao seu próximo, sabendo que é mais inferior. Sabendo, um exemplo, a pessoa que bate no menor, sabendo que ela é mais forte. Qual que é a atitude dessa pessoa? Covarde. A pessoa que violenta a esposa, um homem que violenta a esposa. Covarde. Porque ele usa da sua força, física para tomar vantagem. E isso aborrece tremendamente a Deus. O Salmos 7, versículo 16 diz: a sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Aquele covarde que pratica violência contra o mais fraco, um dia vai ser violentado. É o que o salmista está dizendo. Aquela pessoa covarde. E agora, irmãos, esse mesmo pastor, eu vi ele contando uma história, eu não vou dizer o nome por questão de ética, mas é um pastor muito conhecido no Brasil. Ele contou uma história que eu achei interessante também. Disse que tinha um irmão, um diácono da igreja. Disse que na igreja era fogo puro, pastor. Disse que na igreja era fogo puro. Mal podia pegar na mão que estava falando em línguas. Aleluia! Glórias a Deus! Mas disse que em casa era violento. Violento com a esposa, violento com os filhos. E a esposa sempre indo para a igreja de cabeça baixa. Sempre triste, sempre angustiada. Um dia ele tomou a liberdade de conversar com ela. Levou sua esposa e disse: irmã, o que está acontecendo? Nós temos notado que você está triste na casa do Senhor. Você vem triste para a casa do Senhor. O que está acontecendo? Ela começou a chorar e se abriu com ele. É porque meu marido, aqui na igreja, ele é uma bênção. Mas na minha casa ele é violento. É violento comigo. É violento com os meus filhos. É por isso que eu sou triste. Porque eu não posso transparecer aqui o que eu não vivo na minha casa. Isso ensina para nós, irmãos, que aquilo que nós vivemos aqui, nós temos que viver na nossa casa também. Aí ele falou, deixa que eu vou resolver essa situação. Terminou de maneira engraçada, mas foi muito fundamental. Ele foi conversar com o rapaz, chegou perto dele e pegou: Pai do Senhor, pastor, já naquele fogo. Ele falou: escuta aqui,
se você violentar a sua família novamente, eu vou dar parte de você para a polícia. O que é isso, pastor? O que é isso? Nada. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E você está vendo meu cunhado lá? Ele tem 1,90 m, ele é cabo da polícia. Você está vendo aquele braço dele lá? Depois ele falou assim, claro que eu não ia mandar ele fazer isso. Você está vendo aquele braço lá? É aquele braço lá que vai pegar pelo seu pescoço para você sentir o que é fazer com a sua família. Ele disse que ele começou a chorar e disse que ia mudar essa situação. Passaram 2 cultos, a mulher veio para a igreja alegre e sorridente. Passou mais um culto, ela alegre e sorridente. No 3º culto ela não aguentou e chegou no pastor. Pastor, quero te agradecer, porque eu não sei o que você fez com meu marido. Porque agora ele está me mandando flores. Ele está ligando para mim. Ele está falando que eu sou linda. Eu não sei que palavra misteriosa que o Senhor usou. Mas eu quero te agradecer de coração. Amém? Irmãos, parece brincadeira, mas isso é real. O que nós somos na casa do Senhor, nós temos que ser nos nossos lares. Claro que eu não estou dizendo ninguém é de ferro, irmãos. Como eu também não sou, talvez eu tenha mais defeitos que vocês todos aqui. Tem dias que você tem problemas. Qual casal que não tem uma confusão, um problema, uma discussão? Isso é normal. Com o filho. O filho faz alguma arte, isso é normal. Mas quando nós tratamos com a violência, nós estamos aborrecendo ao Senhor. Amém? Então vamos tirar isso da nossa vida. Vamos que o tempo não para. Número 4. Coração que maquina pensamentos viciosos. Irmãos, agora vai doer um pouco. Mais do que já está doendo. É aquela pessoa que só pensa em fazer coisas erradas. Só pensa em trapacear. É aquela pessoa que só age de má fé em todos os aspectos. É aquela pessoa que tem a chance de fazer as coisas certas, mas ela prefere fazer as coisas erradas. Vamos dizer, entre aspas, aqueles que gostam o jeitinho brasileiro, né? É triste a gente ter que carregar. É triste a gente ter que carregar esse jargão. O jeitinho brasileiro. Mas, infelizmente, é um triste jargão que nós temos que carregar. E isso aborrece a Deus. E eu quero falar para os irmãos aqui que existe uma diferença fenomenal entre a mente e o coração neste sentido. Por quê? Porque tudo aquilo que está na minha mente pode ser mudado. Mas quando sai daqui e vai para cá, é aí que tem o problema. É como eu acabei de falar. Às vezes você tem um problema com a esposa, de manhã, de tarde. Meu amor, me perdoa. Eu estava errado. Não devia ter acontecido isso. Vamos deixar isso para lá e vamos levar a nossa vida. Eu sei que as mulheres levam mais tempo para se recuperar do que nós homens, né, pastor? Mas ali a ferida já é selada, já é acabada. Mas quando ela sai daqui da sua mente e vem para cá, é onde você aborrece a Deus. E o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo aquilo que você guarda dentro do seu coração, seja para o bem, seja para o mal, procede para as saídas da vida. Porque quando uma pessoa carrega uma mágoa de alguém, quando a pessoa não consegue perdoar, é porque já saiu da sua mente e está dentro do coração. E quando está dentro do coração, irmãos, isso já é físico, não é nem espiritual. Você pode ter até doenças. Enquanto você não perdoar, enquanto você não tirar a mágoa, tirar a dor de dentro do seu coração, você não vai estar apenas espiritualmente sendo destruído, como também fisicamente você está sendo destruído. Por isso que o irmão estava falando aqui, vamos nos amar. Suportai-vos uns aos outros. Não é fácil. Cada um tem uma natureza. Eu também tenho minha natureza, o pastor tem a dele. Não é fácil, irmãos. Mas pelo amor que nós temos por Cristo e que Cristo tem por nós, nós podemos vencer essa dor que há no nosso coração. E se há algo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, vai cair por terra. Você vai sair daqui com o coração puro, limpo, transformado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Número 5. Pés que se apressam para correr o mal. Oh, Jesus.
é aquela pessoa que sente prazer em desejar o mal ao próximo. É aquela pessoa que vê um irmão prosperar, em vez de desejar o bem, ele deseja o mal. Com uma espécie de inveja. Mas ele não pode crescer. Ele não pode ter as coisas. Eu não quero que ele tenha. Eu não quero que ele seja melhor do que eu. Eu não quero que ele tenha um carro novo e eu tenha um carro velho. Entendeu? Está sempre desejando mal. Eu cansei de ver isso no trabalho. É comum, pastor. Na hora que já trabalha no frigorífico, sabe que é comum pessoas brigarem. Mas fulano ganha tanto. Ele não pode ganhar isso tanto. Eu que tenho que ganhar isso tanto. Irmão, eu estou preocupado com quanto que eu vou ganhar, que eu vou trazer dinheiro para minha casa, para minha família, para o Senhor. Eu não quero saber o que A, B ou C está ganhando. Eu quero trabalhar para mim. Eu quero saber o que eu ganho. Mas tem pessoas que elas se sentem mal em ver as pessoas progredirem, em ver as pessoas prosperarem. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remova da tua carne o mal. Quando a ira está dentro do seu coração, o seu corpo todo é atingido. É o que eu estava dizendo aqui. Uma pessoa irada, ela é uma pessoa doente. Uma pessoa que não consegue tirar a ira do seu coração, que deseja o mal, ela tem a oportunidade de desejar o bem, mas ela deseja o mal, ela está atraindo para dentro de si doenças. Ela está atraindo para dentro de si doenças físicas e doenças da alma. Ela não consegue ficar livre, porque ela só quer desejar o mal. Irmãos, nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando o amor do Senhor. Então vamos nos purificar o nosso coração, viver em união. É o que o pastor quer, é o projeto dele. Eu quero ter pastores para a gente trazer bênçãos para vocês, mas eu preciso que vocês estejam em união. Eu preciso que vocês desejem o bem para o seu irmão, desejem o bem para o seu próximo, desejem o bem, que tudo aquilo que você desejar para o seu irmão, eu tenho certeza que Deus vai te retribuir. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E o número 6. Ai, essa vai doer demais. Testemunha falsa que profere mentiras. É aquela pessoa que vai ter vários aspectos. Eu vou até parar um pouco aqui nessa parte. Que ama sem mesmo saber o que a pessoa é ou que passa, ela julga. Não sabe o que a pessoa está passando. Não sabe o que a pessoa está enfrentando no seu dia a dia, ou já enfrentou. Mas mesmo assim tem prazer em julgar. O pastor Fábio lá da minha igreja, pastor, ele falou uma coisa muito interessante. Isso tocou no meu coração, eu guardei isso para mim. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? O problema do ser humano é não se dirigir para dentro de si mesmo. O problema do ser humano. Aí o que nós tendemos a julgar. E Paulo diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque é muito fácil para nós, irmãos, quando um irmão tem um problema, como eu posso ter um problema, como o próprio pastor, o irmão, o presbítero Wilson pode ter um problema, nós podemos ter um problema e um dia estar fracos. E um dia não estar buscando o Senhor como devia. E às vezes chegar ao caso de extremo até de abandonar a igreja. E o que aqueles irmãos que julgam fazem? É Deus tratando, deixa ele lá. Está errado, irmãos. Nós temos que oferecer o nosso ombro. Nós temos que oferecer a nossa comunhão, o nosso amor. Porque às vezes o irmão está fraco, não porque ele quer, por uma circunstância da vida. E quando nós dizemos, é Deus tratando, nós não estamos usando o Evangelho de Cristo, que é amar, e ajudar, e cooperar. Então, quando nós olhamos aqui para a cara de cada um dos irmãos que estão aqui, eu não sei o que você está passando, pastor. Eu não sei o que você está passando, presbítero Wilson. Não sei, irmão, o que você está passando, irmão Lucas. Não sei o que você está passando. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Então o que eu, como ser humano, posso fazer? Oferecer o meu amor. Irmão, não sai da igreja.
Irmão, fica firme com o Senhor. Nós temos que parar com esse negócio que é Deus tratando. Nós temos que parar com esse negócio que é Deus tratando. Nós temos que oferecer o nosso amor. Nós temos que oferecer o nosso apoio. Outra maneira que o julgamento vem é através da aparência. Interessante, pastor, o senhor que sabe da história. Como é que era a roupa de João Batista? Pelo de camelo, cinturão, sandália de couro, comia mel, silvestre e gafanhoto. E ele fala com os fariseus, com os escribas, raça de víboras. Se fosse para a gente analisar os fariseus com os garments, com as vestimentas, né, deles, né, e olhar para João Batista com a veste dele, nós não vamos ser hipócritas. Quem nós julgaríamos que é o correto, quem que é o errado? Não podemos ser hipócritas. Nós íamos achar automaticamente que o do camelo ali, que come gafanhoto, é o pecador, é o errado. E ele, quem que ele era? A voz que clama no deserto. Profecia. Aquele que veio para endireitar os caminhos do Senhor. E nós, seres humanos, temos a tendência de julgar sem saber daquilo que pode acontecer. Eu tenho uma experiência interessante comigo, pastor, que aconteceu quando eu fazia um curso de marketing e vendas em Apone. Foi um curso de 5 meses. E nós éramos um total de 18 pessoas. Eu já estou acabando, irmão. São mais 8, já estou acabando. De 18 pessoas. Eram 2 mulheres, 2 africanas, 2 nigerianas. Aliás, 4 mulheres, 2 nigerianas, 2 irlandesas e 15 homens, 16 homens, né? Quantos que eu falei? 18? 14, né? 14. Comigo, né, que sou imigrante também. 13 irlandeses e mais um brasileiro. E dessas 2 africanas, uma delas, vocês conhecem os africanos, eles são alegres, conversam muito e tal, e uma delas era caladinha, quietinha. Caladinha, quietinha, chegava, só falava oi e tchau. Raramente ela conversava alguma coisa. Às vezes você tinha que fazer uma apresentação lá na frente, ela não queria nem ir falar para o professor que não queria, e tal, etc, etc. O que eu sei é que passaram esses 5 meses, nós fizemos os exames finais, e para nossa surpresa, ficaram 12 de recuperação que teve que fazer o teste de novo. Ela não estava entre os 12. Ela não estava, ela e mais 18, ela e mais 5 não estavam entre os 12. Aí um dos alunos falou o seguinte: Aidan, que era o professor, cadê a Christine? Vai chamar a Christine. Cadê a Christine? Ela não veio? Ela não, ele não, para quê? Mas nós temos que fazer essa prova novamente? Quem não passou? Eu falei, realmente. Ela passou em todas as matérias e ainda com crédito. A menina não dava um pio, irmão Lucas. Não dava um pio, pastor. Ela que tirou o primeiro lugar da sala. E todo mundo julgando, achando que ela era uma coitada. Por quê? Porque o ser humano tem isso. O ser humano tem isso de julgar sem saber o que está acontecendo, quem é, o que faz. O que o Senhor Jesus diz em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgares, assim também sereis julgados. A mesma medida que nós julgarmos, será a mesma medida que o Senhor vai nos julgar. Então, irmãos, levantar falso testemunho é um perigo. Levantar falso testemunho contra o seu irmão é um perigo. Provérbios 18:5 diz que a falsa testemunha não ficará inocente, e o que julga não escapará das mãos do Senhor. Está vendo o perigo? E essas coisas às vezes passam despercebidas na nossa vida cristã. Essas coisas tão importantes que Deus abomina, passa despercebidas na nossa vida cristã e a gente vai levando como se nada tivesse acontecendo. Às vezes praticando isso, às vezes até mesmo sem querer, mas continuamos praticando. E isso pode nos levar à destruição, até mesmo à perda da nossa salvação. Então, não vamos julgar, irmãos. Aleluia. Até nós sabermos o que realmente está acontecendo. Porque existe também a diferença de julgar e alertar. Isso também é importante dizer. O que é quando eu julgo?
quando eu não sei o que está acontecendo e eu tomo minhas próprias conclusões. O que é quando eu alerto? É quando eu sei o que está acontecendo e eu não deixo de falar. Eu deixo de falar. Exemplo, você sabe que o irmão está pecando, está afastado dos caminhos do Senhor. Não é julgar você dizer, irmão, volta para o Senhor. Esse caminho que você está pode te levar à destruição. Isso você não está julgando. Isso você está tentando é ajudar. Existe uma diferença. Agora quando eu julgo, quando a pessoa, eu não sei o que está acontecendo, não sei de nada, eu tomo minhas próprias conclusões. Então quando eu levanto a falsa testemunha contra o meu irmão, eu estou aborrecendo ao Senhor. Amém? E para terminar, eu sei que isso não é uma mensagem que é de glória a Deus, porque é uma mensagem que trata com as feridas. Amém? Mas, importante para a nossa vida cristã. Número 7. As 6 primeiras aborrecem o Senhor. E a Bíblia diz que a 7ª sua alma abomina, isto é, ele não aceita. Ele não aceita, Deus não aceita o que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. Literalmente falando, é aquela pessoa que ama ver o circo pegar fogo. Literalmente falando, é aquela pessoa que gosta de rebelião. É aquela pessoa que não está feliz se um irmão não estiver em confusão com outro irmão. É aquela pessoa que escuta uma história, fala outra totalmente diferente só para ver a briga. É aquela pessoa que não sente prazer em ver comunhão com os irmãos. A Bíblia diz que isso Deus abomina, isto é, não aceita de maneira nenhuma. Quem produz rebelião? E o interessante é que a rebelião ela pode afluir de muitos jeitos. Hebreus 12:15 diz que ninguém se prive da graça de Deus e brotando uma raiz de amargura dentro do seu coração, por elas muito se contaminam. Às vezes você recebe uma coisa desse tamanhozinho aqui, né? Aí você sai espalhando e aumentando, e o outro vai aumentando e vai aumentando, aí quando você vê está todo mundo contaminado. Aí brota aquela raiz de amargura. E no que brota a raiz de amargura, até o pastor pode entrar na dança. Pode sobrar até o pastor. Você sabia o que fulano falou de você, pastor? Ah, é? Então depois eu vou dar um castigo para ela. Aí a mesma vai lá, o pastor falou, vai te dar um castigo. Aí essa que recebeu o castigo conta para outra. O pastor fez isso ou não acredito? Aí ele falou, não, mas a fulana que conversa demais. O ciclano que conversa demais. Esse irmão gosta de confusão demais. Esse irmão gosta de fazer rebelião demais dentro da igreja. Aí o que acontece? O Senhor está dizendo, você está arriscado do meu livro. Você está arriscado do meu livro da vida, porque eu não aceito aqueles que fazem confusão com os meus filhos. Porque a intenção de Deus é que nós vivamos em comunhão. Mas uma palavra maldita, irmãos, uma palavra maldita pode transformar uma pequena labareda em fogo totalmente indestrutível. O que nós temos que fazer? Cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Veio falar mal de alguém, irmão, não quero saber. Entrega para as mãos do Senhor. Porque eu não conheço de quem ele está falando. Eu não sei o que ele está falando. Eu não sei o porquê que ele está falando. Como que eu vou tomar uma decisão se eu não sei o que está acontecendo? Primeiramente, quando alguém vai falar algo em você tem que ver quem está falando, o que está falando e de quem está falando. Porque essa coisa pequenininha pode se tornar algo grande e de repente estão todos os irmãos em contenda, brigando, se autodestruindo. E quando os irmãos estão se autodestruindo, o Senhor está dizendo lá do céu, eles não conhecem a palavra. Eles não conheceram o meu evangelho. Eles não conheceram o meu filho. Porque se nós queremos entrar no céu, irmãos, nós temos que afastar essas coisas das nossas vidas. Independente da maneira que nós estamos fisicamente, independente que nós estamos financeiramente, mas espiritualmente, nós temos que estar em comunhão com o Senhor. E estar em comunhão com o Senhor
é fazer a vontade do Senhor. É afastar essas coisas que nos tiram da presença do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 16, 28, e eu vou concluir, que o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. É aquilo que eu falei no começo. Tem pessoas que não têm alegria em ver os outros alegres. E porque ele não tem alegria em ver os outros alegres, ele promove a contenda. Ele promove a confusão, ele promove a rebelião, aí ele contamina todos os outros. E como que nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro contaminados? Como é que nós vamos subir se a trombeta soar hoje à noite? Que John Wesley falava, eu vivo como se Deus voltasse todos os dias, se Jesus voltasse todos os dias. E é assim que o cristão tem que viver. Então eu quero dizer para você nessa noite, irmão, se há algo na sua vida que foi mencionado aqui nesta noite, que está te perturbando, essa é a noite de você depositar nos pés do Senhor. E dizer, Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu quero ser puro. Senhor, eu quero amar. Senhor, eu não quero ter mais soberba na minha vida. Eu não quero mais contar mentiras, Senhor. Eu não quero mais ser mau. Eu não quero mais ser covarde. Eu não quero mais levantar falso testemunho. Eu não quero promover contenda, porque minha vida pertence ao Senhor. E quando a trombeta soar, você vai colocar nos pés do Senhor nessa noite tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com o Senhor. E quando a trombeta soar, nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Você crê nisso no nome de Jesus? Então coloque nas mãos do Senhor hoje à noite. Irmãos, eu não sou perfeito como ninguém aqui é. Eu também erro, eu tenho as minhas limitações. Mas eu sei que se eu quero ter as minhas vestes lavadas no Cordeiro, eu tenho que afastar essas coisas da minha vida. Porque eu sei que Deus está aborrecido com aquele que pratica isso. Amém? Por mais que doa, por mais que seja difícil, quem diz que é fácil não é fácil. Ser cristão não é fácil. O senhor tem problema, pastor? Quem não tem problema? Quem não enfrenta adversidade? Quem não enfrenta adversidade, irmãos? Mas o que nos leva ao Senhor é a sua graça. Porque se não fosse a sua graça, só o Evangelho possui essa palavra: graça, favor e merecido. É a graça do Senhor que nos justifica diante do Pai. Amém? Igreja de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Posso fazer mais uma oração, pastor? Aleluia. Queria fazer uma oração com você. Se você sentir no seu coração de vir aqui à frente, amém? Que o grupo de louvor louvasse o hino. A gente está orando. Eu queria pedir o pastor Fernando e o presbítero Wilson, a gente está orando, intercedendo, amém? Glória a Deus. Se você sentir no seu coração, irmãos, eu não estou perfeito, eu tenho os meus defeitos, eu quero a minha transformação, amém? E eu quero também estar em amor e comunhão com os irmãos e com o Senhor. Então, se você sente que tem algo na sua vida que atrapalha a sua comunhão com o Senhor, essa noite, esse é o momento de você depositar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero uma vida nova a partir de hoje, a partir desse momento. O mal não vai me dominar, pois a minha vida pertence ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, aleluia. Pai amado, nós estamos reunidos aqui na Tua presença. Pai amado, como seres humanos, ó Pai, que temos falhas, que pecamos, ó Deus, que fazemos coisas erradas às vezes, Senhor, contra a nossa vontade. Mas nós estamos aqui também, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, um Deus de graça, um Deus misericordioso, um Deus que perdoa os nossos pecados, um Deus que perdoa as nossas falhas, um Deus que quer transformar as nossas vidas, ó Deus. Então nós colocamos diante de Ti, ó Pai, tudo aquilo que não for do Teu agrado. Nós lançamos por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, restaura as vidas, Pai. Pai, restaura as famílias. Pai, restaura os lares, Pai. Senhor, que haja paz. Senhor, que haja amor, que haja comunhão. Senhor, que haja verdade, Pai. Senhor, que não haja maldade, que haja bondade, Senhor. Senhor, que haja, Senhor, somente o desejo de te adorar. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas petições. Pai, por nós não podemos fazer nada, mas nós sabemos que através do poder que é no sangue do Senhor Jesus, nós podemos todas as coisas, porque
Pai, que o Senhor morreu na cruz do Calvário para redimir, Senhor, os nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa as nossas falhas. Senhor, nos faz, Senhor, um vaso novo. Senhor, nos revista, Senhor, com teu azeite. Senhor, nos revista, Senhor, com a tua graça, com a tua glória, com o teu Santo Espírito. Senhor, no nome de Jesus, cura todas as feridas, ó Pai. No nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser seres humanos melhores. Que nós possamos colocar tudo aquilo, Senhor, que buscamos, Senhor, para nossas vidas, para nossas famílias, na tua presença. E que no nome do Senhor Jesus, ó Deus, toda obra, Senhor, toda obra contrária, Senhor, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra a tua igreja, Senhor, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Essa é a nova aliança que nós fazemos contigo, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, nós veremos o Senhor como Ele é, e estaremos com o Senhor para sempre, e todo sempre, e todo sempre. A Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele todo louvor, para sempre e todo sempre. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar firmes com o Senhor. Até o momento a trombeta vai soar e nós vamos subir juntos para a glória. Amém.